Itaúsa acabou de anunciar seu maior lucro recorrente da história, já anunciou pagamentos de JCP, está com um dividend yield, com um pagamento de dividendo extremamente alto, mas eu tenho uma ideia que é mais óbvia e tem menos risco que Itaúsa. Sabe qual é? Roda a vinheta. Itaúsa acabou de anunciar mais de 14 bilhões de reais de lucro líquido recorrente, um crescimento de mais ou menos uns 3% do ano passado, teve alguns não recorrentes ali dentro, mas um resultado muito bom. Já anunciou JCP, vem pagando mais ou menos 8% de dividend yield, do quanto ela paga em cima do preço da ação, o quanto ela paga de dividendos em cima do preço da ação, vem entregando resultados maravilhosos, acabou a sua venda da XP, eles vinham vendendo as ações de XP durante bastante tempo, entregou um ROI, uma rentabilidade sobre o patrimônio bastante alta, de mais de 18% no ano passado, mas ela tem um risco que eu não sei se você sabe. O que é Itaúsa? O Itaúsa é basicamente uma holding de investimentos que o Banco Itaú, a família controladora do Banco Itaú, os Setúbal, os Vilela e todo esse pessoal aí, super bilionários brasileiros, criaram lá em mais ou menos 1950, mais ou menos, para abrigar os investimentos da família. Então eles criaram uma holding, eles tinham lá os investimentos deles em várias empresas, industriais, banco, aqui, ali e tal. Eles criaram uma holding, essa holding chama Itaúsa, metade dessa holding era de ações do Itaú, do Banco Itaú, que a gente conhece bem, e metade dessa holding era de ações de outras empresas, tipo Duratex, tipo Itautec e várias outras empresinhas que eles tinham aí no caminho, que foram bem-sucedidas ou mal-sucedidas, algumas até sumiram já. Então assim, essa foi a Itaúsa criada lá atrás. Se eu der uma acelerada no tempo e começar a pensar hoje, 92% do lucro da Itaúsa vem somente do Banco Itaú. Aí você fala, nossa, mas o que aconteceu? Não era só metade? Sim. O Brasil é um país que tem um juro tão alto, é um ambiente tão negativo para as empresas operarem que o banco acabou crescendo demais e as outras empresas acabaram ficando pequenas lá dentro da holding. Então hoje o lucro da Itaúsa é 92% vem do Banco Itaú, e só 8% vem de outros investimentos, que inclusive ela vem fazendo novos investimentos, não só os investimentos que a família tinha há 70 anos atrás, mas vários novos investimentos que a Itaúsa vem fazendo com o tempo. Por exemplo, a Egea, a CCR, a NTS, a Copa Energia, então vários novos investimentos que a empresa vem fazendo, a própria XP, que eles estão desinvestindo agora. A empresa vem fazendo novos investimentos, mas a holding continua sendo grande parte do banco. E isso é um risco. Por que é um risco? Porque o Warren Buffett não é o gestor da Itaúsa. O maior alocador de caixa, o maior alocador de recursos do mundo gerindo a Itaúsa. Os investimentos que a Itaúsa faz vêm dos dividendos do Itaú, grande parte vem dos dividendos pagos pelo Itaú. A Itaúsa simplesmente repassa grande parte desses dividendos e usa um pedaço desses dividendos para comprar outras empresas. Mas a estratégia de investimentos, a própria capacidade de investir dos gestores da Itaúsa, pode-se dizer que tem problemas. A gente já viu alguns investimentos ruins que eles fizeram no meio do caminho, nos últimos anos, alguns muito bons. Mas o fato é, se você está interessado nos dividendos da Itaúsa, são os dividendos que vêm do Banco Itaú. Então pensa bem, qual é a melhor forma de se aproveitar dos dividendos gordíssimos que o Itaú vem entregando ao longo dos anos? E por que o Itaú vem entregando dividendos tão gordos ao longo dos anos? Porque o juro no Brasil é muito alto. E o que acontece com os bancos? Os bancos simplesmente repassam os juros. Então, se você pega um empréstimo no banco, o banco vai olhar o CDI, quanto mais alto o CDI, mais ele vai te pagar pelo empréstimo. Então, o juro muito alto não impacta totalmente os bancos, a inadimplência impacta. Então, se ele consegue emprestar esse dinheiro numa taxa muito mais alta, sem que ele tenha muita inadimplência, sem que ele tenha muito prejuízo no crédito, ele consegue sobreviver num período de juros muito altos. E é justamente isso que aconteceu com o Banco Itaú desde 1950, desde que eles criaram a holding, desde que o Banco Itaú começou no Brasil. E é justamente por isso também que, se você olhar o índice Bovespa, mais de 30% do índice Bovespa são de bancos. Por quê? Os bancos conseguiram surfar esse período, um período não, porque o Brasil tem juros altos há bastante tempo e provavelmente o juro não vai ficar tão mais baixo assim. Ele vai cair, mas não vai ficar tão baixo. Então os bancos conseguem sobreviver nesse ambiente de juros mais altos muito melhor do que as outras empresas. Então assim, se você está interessado na Itaúsa pelos dividendos, é muito mais inteligente você comprar Banco Itaú, porque os dividendos vêm do Banco Itaú e você não tem o risco da Itaúsa alocar esses seus dividendos maravilhosos em outras empresas. Quer dizer, se você comprar principalmente Itube 3, que é mais barata que a Itube 4,
A ITUB3 é a ação ordinária, a ITUB4 é a ação preferencial. Qual é a diferença? A diferença é que a ITUB3 tem menos liquidez. Mas se você não está investindo bilhões e bilhões de reais em Itaú, então não faz muita diferença, certo? Você vai investir R$1.000, R$2.000, R$10.000, R$100.000, R$300.000, não faz nenhuma diferença. Compre ITUB3, que paga dividendos, que a ação é um pouco mais barata que a ITUB4, paga dividendos exatamente iguais à Itaúsa, negocia no mesmo preço de Itaúsa, então as duas negociam a mais ou menos 8 vezes lucros atualmente e vem tendo uma performance ainda melhor que Itaúsa ao longo dos anos. Por quê? Porque o Itaú vem do Banco Itaú, que tem um resultado melhor do que as outras investidas da Itaúsa. São pequenas? São pequenas, mas com o tempo a Itaúsa pretende ir investindo mais e mais em outras empresas. Se você confia muito na gestão de Itaúsa e acha que essa diversificação, comprar outras empresas e investir o seu dividendo gordo de Itaú em outras coisas acha interessante, compre Itaúsa. Eu acho que não, eu acho que você faz muito melhor comprando ITUB3, em que você tem direito ao dividendo direto de Itaú e não tem o risco dessa alocação de capital. Então compre as ações de Itaú, que você tem direito ao dividendo gordo de Itaú e não tem o risco dessa alocação de capital que os gestores da Itaúsa fazem. Mas a grande pergunta é, vale a pena comprar Itaú ou vale a pena comprar Itaúsa? Assim, basicamente para dividendos vale, tanto o Itaú quanto o Itaúsa pagam gordos dividendos, são empresas muito boas. Itaú tem menos risco, então vale mais a pena do que Itaúsa, mas se você quer fazer o seu capital render mais ao longo do tempo, a gente tem uma seleção de 3 outros bancos que não necessariamente distribuem todo esse dinheiro em dividendos, mas reinvestem no negócio para crescer mais no futuro. Tem inclusive um banco que caiu bem agora recentemente, que é uma oportunidade bem grande. Mas diz para mim, você tem algum banco na carteira? Qual banco? Itaú, Bradescão, Santander, BTG, tem vários outros bancos na Bolsa Brasileira também. Dê uma olhada nesse relatório que está muito interessante. Mas comenta aqui, você tem Itaúsa ou Itaú? Achou uma boa ideia comprar Itaú ao invés de Itaúsa? Ou você confia na gestão, né, na aplicação dos seus gordos dividendos de Itaú de volta no negócio de Itaúsa? É isso aí, um abração, tchau, tchau.